Vamos então calcular agora a eficiência, pessoal. Então nós temos um quadrinho aqui, onde para melhorar a eficiência nós vamos observar o que é as perdas por pequenas paradas ou pequenas ociosidades. Ao longo do turno, pessoal, acontecem algumas paradas, algumas pequenas paradas que muitas vezes são imperceptíveis, também chamadas de paradas crônicas, porque acontecem muitas vezes, mas ocultas. As pessoas não conseguem perceber porque elas são pequenas, mas como elas acontecem ao longo de todo o turno, de todo o mês, de todo o ano, acaba tendo um impacto muito grande na eficiência. E também quando existe a perda de velocidade. O que é perda de velocidade? Você tem um tempo de ciclo padrão necessário para se fazer uma determinada peça, pode ser que tenha diferentes tempos de ciclo em função da dificuldade ou facilidade de fazer peças diferentes. E quando a operação não segue corretamente o tempo de ciclo, definido nos padrões de engenharia, nós temos uma perda de velocidade. A máquina gira a um tempo de ciclo menor em relação ao padrão, fazendo com que haja não só uma ineficiência, como um aumento dos custos também. Então a eficiência entra basicamente esses dois pontos. Mais uma vez, geralmente eficiência são as perdas que a gente observa dentro do ciclo. Dentro de um ciclo onde executamos aí na operação a realização de uma série de elementos, quando existe uma perda entre um elemento e outro elemento, ou um elemento ele tem um tempo maior em relação ao que foi definido no padrão, nós temos uma perda aí de eficiência, ok? Então, basicamente, perdas aí dentro do ciclo e entre os elementos de trabalho que compõem o ciclo. O que nós vamos medir então em relação à eficiência, pessoal? É a quantidade de peças produzidas naquela disponibilidade parcial que veio da componente de disponibilidade que vimos agora no slide anterior. Vamos dar um exemplo para ver como que a gente calcula aí a eficiência. Então, nós queremos nesse slide calcular a eficiência, que é aquela definição que a gente acabou de ver. E nesse exemplo aqui nós tínhamos aí uma disponibilidade parcial de 4 horas, né, que era aquelas 7 horas e meia disponíveis, que são 8 menos o horário do almoço, que são meia hora que nós consideramos aqui no exemplo, mais 3 horas e meia de paradas não programadas. Então, sobrou para aquele turno trabalhar 4 horas. Agora, pessoal, a produção por hora padrão, em função do tempo de ciclo padrão, é tirar 100 peças por hora. Portanto, se sobraram aqui 4 horas, né, da disponibilidade de máquina, o objetivo, né, a produção objetivo seria o quê? As 100 peças por hora, que é o meu padrão, vezes 4, 400. Então, a minha expectativa em relação a essas 4 horas, seriam produzirmos 400 horas. Só que na realidade o turno produziu 300 peças, né? Por aqueles problemas de ociosidade, problemas de perda de velocidade, problema de pequenas paradas, né, imperceptíveis, a produção só fez 300 peças, quando na verdade a expectativa era 400. Portanto, quando eu divido o que eu fiz na verdade, né, sobre a minha expectativa, eu tenho o valor de eficiência. Então, nesse caso aqui, a área teve uma eficiência de 75%. Tá? Então, é assim que nós calculamos a eficiência de um equipamento.